A Cruz Dourada Viking. Na Dinamarca, a caça ao tesouro é uma atividade de lazer e um esporte nacional. Muitos dinamarqueses usam detectores de metal para examinar o solo em busca de achados da época dos vikings, que espalharam o medo e o terror pelos mares do norte e Báltico há 1000 anos. Os temidos nórdicos navegaram ao longo das costas, pilhando e assassinando. Dennis Hall estava perseguindo seu hobby perto da vila dinamarquesa de Aunslev quando seu detector de metais o atingiu. Perto da superfície da Terra, ele encontrou uma cruz de ouro de 4 centímetros de largura e cerca de 14 gramas, que foi trabalhada detalhadamente e mostra uma figura de Jesus. Segundo as análises, a época de origem da cruz pendente, que havia pertencido a uma mulher viking, era datada entre 900 e 950. O pingente de ouro é a evidência mais antiga de símbolos cristãos na cultura viking. Uma instrução rúnica em pedra de 965 foi considerada a evidência de cristianização inicial dos guerreiros. O tesouro a uma profundidade de 5.000 metros. Em 1942, um navio britânico, o SS City of Cairo, navegou de Bombay, na Índia, para a Grã-Bretanha. A bordo do navio havia 100 toneladas de rúpias indianas. As moedas de prata que pertenciam ao governo britânico deveriam ser usadas, entre outras coisas, para financiar a guerra contra a Alemanha nazista. Um submarino alemão espreitou na costa africana para ser vítima da Guerra do Atlântico. O navio britânico era um alvo fácil e afundou após ser atingido por um torpedo. Com a ajuda de dispositivos de sonar recentemente desenvolvidos e o uso da robótica mais recente, uma equipe britânica foi capaz de localizar os destroços. Em 2013, o governo britânico contratou uma empresa de salvamento francesa para recuperar as moedas de uma profundidade de 5.100 metros. Em comparação, o naufrágio do Titanic tinha apenas 4.100 metros. A empresa usou um robô de mergulho não tripulado para cavar fundo. Por fim, foram trazidas à luz as 100 toneladas de moedas de prata com o valor atual de quase 39 milhões de euros. O tesouro celta da Idade do Bronze. Antes do Império Romano, as tribos celtas governaram grandes partes da Europa durante séculos. Um dos centros culturais e econômicos da cultura celta ficava na parte superior do Danúbio, perto de Sigmaringen. O chamado Reuneburg era a fortaleza de um príncipe celta e um centro comercial. Em 2010, os arqueólogos encontraram a sepultura fechada de uma mulher celta que deveria ter pertencido à família do príncipe nas imediações da residência do príncipe. O trabalho de escavação iniciado encontrou o túmulo de uma menina de 2 a 4 anos. O túmulo da menina foi recuperado em uma ação sensacional, como um bloco de 80 toneladas com a ajuda de 2 guindastes especiais. A apenas 2 metros do túmulo, os pesquisadores encontraram outro túmulo de uma nobre celta. Este complexo de sepulturas também foi transportado para um laboratório com a chamada recuperação de bloco. O Fürsten von Bettebull morreu em 583 a.C. O tesouro da princesa consistia em túmulos feitos de ouro, âmbar e bronze e documentava as rotas comerciais dos celtas, que se estendiam por milhares de quilômetros. O tesouro de Pablo Escobar. Na Colômbia, na América do Sul, os cartéis de drogas lutam há décadas pela supremacia no comércio global de cocaína. O Estado, a polícia colombiana e investigadores de drogas dos Estados Unidos estão tentando quebrar o poder dos barões da droga com vários graus de sucesso. O traficante mais famoso era Pablo Escobar, que controlava quase 80% do comércio global de cocaína na década de 1980. Escobar foi então classificado em 7º lugar entre as pessoas mais ricas do mundo, com um patrimônio líquido estimado em 30 bilhões de dólares. Em 1993, ele foi morto em um tiroteio com a polícia. Em uma antiga mansão de Escobar, seu sobrinho encontrou 14 milhões de dólares em notas em um saco plástico, uma caneta de ouro, uma máquina de escrever e um filme não revelado em um esconderijo secreto atrás de uma parede. Algumas das notas estavam podres e não podiam mais ser usadas. O sobrinho de Escobar morava na propriedade há 5 anos e diz que uma visão o levou ao esconderijo. Cada vez que ele olhava para o estacionamento em frente à casa, um homem entrava na casa e de repente desaparecia atrás da parede. Uma moeda de prata do século XII. Alguns presentes de aniversário valem a pena. Quando John Denham, no país de Gales, recebeu de presente um detector de metais de seus filhos, o paisagista caminhou com seus filhos pelos campos perto de sua cidade natal, Wallingford, na esperança de encontrar algo interessante. O detector de metais atingiu um campo recém-arado. Ele encontrou 1 centavo a uma profundidade de apenas 10 centímetros. A pequena moeda de prata revelou ser uma moeda de 900 anos da época do rei Henrique IV. No total, apenas 8 moedas desse tipo foram encontradas até agora.
A descoberta de Denham é a moeda de 1 centavo mais bem preservada do período. A moeda alcançou o preço de 6.700 euros em um leilão no final de outubro de 2020. Os Denhams dividiram o dinheiro igualmente com o dono do campo. O tesouro na Gold Coast. Parte da costa do estado americano da Flórida é conhecida como Gold Coast. Estas são belas praias de areia popular entre os turistas e surfistas. No século XVIII, navios da frota espanhola navegaram ao largo da costa, trazendo ouro e pedras preciosas das colônias da América do Sul para a Espanha. Em 1715, 12 navios estavam a caminho da Europa, carregados de tesouros quando afundaram em um furacão. Jonah Martinez é um ávido caçador de tesouros de 43 anos que passa seu tempo livre procurando itens do passado na Gold Coast. Faço isso por paixão e não para ganhar dinheiro, diz o americano. Equipado com um detector de metais, ele examinou a praia Turtle Trail na Gold Coast e encontrou 22 moedas de prata espanholas do século XVIII, que foram encontradas sob a areia. Martinez não venderá seu achado, mas o manterá em sua coleção de itens históricos. $1 milhão em dinheiro. Às vezes não é necessária uma longa busca para encontrar um tesouro. A família Shantz, da Virgínia, fez essa experiência em uma viagem de carro. Em uma estrada secundária, $1 milhão em dinheiro caiu praticamente aos seus pés. O carro na frente deles evitou repentinamente um objeto na rua e seguiu em frente. A família Schwantz parou e descobriu um saco no meio da estrada. Eles viram outro saco na vala. Em vez de deixá-los caídos, eles colocaram os 2 sacos na parte de trás do Jeep e foram para casa. Quando abriram os sacos, encontraram pequenos sacos plásticos cheios de notas. Seguro estava escrito nas sacolas. Havia um total de $1 milhão em notas nas 2 sacolas. A família Schwantz primeiro levou a descoberta para a igreja e depois para a polícia. Até o momento não foi possível esclarecer quem é o dono do dinheiro. Tesouro de ouro no Cazaquistão. O povo Sakha viveu no Cazaquistão, na fronteira com a China, há mais de 2.500 anos. Pertenceu aos povos equestres da Ásia Central. As pessoas viveram como nômades e passaram pelas estepes da Ásia. Pouco se sabe sobre a cultura, mas sempre foram feitas descobertas de joias de ouro, o que documenta as habilidades técnicas das pessoas. A elite Sakha enterrou seus mortos em carrinhos de mão, com valiosos bens de sepultura feitos de ouro e pedras preciosas. A maioria das tumbas foi saqueada pelas tropas russas durante o século XVIII. Um carrinho de mão intacto foi encontrado perto da maior cidade do Cazaquistão, Almaty, em 2018. Os arqueólogos suspeitam que o casal enterrado na tumba seja um casal real Sakha. Os bens mortuários consistem em várias milhares de peças de joalheria de ouro e de armas ostentosas. As descobertas têm cerca de 2.800 anos e mostram as extraordinárias habilidades de ourives do povo Sakha. Uma cama real com dossel. O antiquário Ian Coulson comprou uma cama com dossel em um leilão online por cerca de 2.500 euros. Ele esperava o móvel do século XIX, conforme descrito no livreto do leilão. Naquela época, era a moda na Grã-Bretanha modelar móveis dos séculos anteriores. Ao pegá-lo, o especialista notou alguns detalhes. Por exemplo, havia vestígios de reparos cuidadosamente executados que não eram esperados em um móvel de 150 anos. Os reparos não foram realizados com ferramentas medievais. Nos últimos 9 anos, Coulson tentou esclarecer a origem dos móveis com a ajuda de especialistas em móveis e historiadores. Agora, ele está convencido de que tem provas de que a cama é o leito do casamento do rei Henrique VII e de Elizabeth de York de 1486. O casamento do casal acabou com a chamada Guerra das Rosas, uma época de guerra civil. Nenhuma mobília da Casa Real sobreviveu às guerras posteriores. Até agora, os pesquisadores não pensaram assim. Tesouro. Em uma pequena casa indefinida na paróquia de Uffington, Grã-Bretanha, uma descoberta incomum foi feita após a morte de uma senhora idosa. A casa da senhora estava um caos. A mobília estava caindo aos pedaços e o papel de parede estava descascando das paredes. A casa estava abarrotada de caixas e bugigangas. Os netos da mulher contrataram um leiloeiro para revistar a casa em busca de itens utilizáveis. Corriam boatos na família de que a velha senhora possuía coisas valiosas. Eles devem estar escondidos em algum lugar da casa. Os rumores se revelaram verdadeiros. Uma sacola de joias foi encontrada em um freezer no porão, ao lado de uma perna de cordeiro. As peças de joalheria, algumas das quais datam dos séculos XVI e XVII, têm um valor total de cerca de 110 mil euros.
Um catálogo da casa de leilões Christie de 1965 sugere que a senhora comprou as joias em um leilão. Ela obviamente nunca as usou. As histórias fascinantes sobre descobertas de tesouros mostram que tais descobertas são possíveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Ninguém pode descartar tais situações. Já imaginou sair em busca de tesouros escondidos? Talvez as aventuras estejam esperando em terras distantes ou à sua porta. O que você procuraria e o que faria com suas descobertas? Estamos ansiosos por suas opiniões.